Sessão 69, 23 e 20. Natália, nós vamos falar com a Serquete. Imaginei. Tá. Então você, neste momento, precisa se conectar com ela. E aí, eu vou te falar assim, você quer fazer isso na sala branca, você faz. Você quer fazer isso... Não é na sala branca, não. Eu vou nas árvores onde eu encontrei ela a primeira vez. Se ela quiser me levar pra algum boa. marca dali, mas Tá, eu acho que é ótimo. o lugar que mais me identifica com a energia dela, então. Muito bom. Tá, eu tô sentindo como se alguém estivesse apertando o meio dos meus olhos. Tá. Eu sinto como se tivesse um dedo gelado no meio dos meus olhos. É físico, tá? Uhum. Sentindo um formigamento gelado na onde ficaria na reta da glândula pineal. Como se tivesse um ar gelado entrando nela. É isso. Sei. Tá, eu já tô sentada entre as árvores no corredor branco, tá? Tá. Agora minha testa toda tá formigando. Tô entrando em alfa. Tá, tem muitas pessoas aqui. Tá. A maioria delas estão vestidas como se fossem aqueles, sabe, tipo, aquelas estátuas gregas que a gente vê. Uhum. Tipo aqueles, uns roupões brancos assim. Tá. Quem é que vai fazer o ajuste? Tô esperando se apresentar, tá? É como se fossem gregos? São gregos. Tá. Eles se aglomeraram todos do lado direito do corredor. Eu tô sentada e eles estão, tipo, mantendo uma distância de mim, mas eles estão me observando. Alguns têm como se fossem livros nos braços, sabe? Sei. Tá. Tem um ar gelado passando pelo meu pé direito, peraí. Tá. Eu acho que eu já sei quem vai se comunicar. Peraí. Caramba. Tá, dois formatos diferentes aqui. Tem uma consciência. Tá, tem uma consciência que ela é tipo um corpo de luz azul muito Corpo grande. de luz? É um corpo de azul. luz tipo, muito grande, muito grande. Deve ter o tamanho do prédio, assim. Um prédio de 5 andares. Sabe? Uhum. Aqueles prédios de 5 andares. Ele tem esse tamanho, mais ou menos. Essa consciência tá com um joelho no chão e o outro dobrado. Parada, do lado direito. E não nos pés, que na verdade assim, ela tá muito grande do lado direito. E do meu lado tem outra consciência que vai ser o intermédio. Quem vai falar é essa consciência grande aí, que eu não sei do que se trata por enquanto, tá? Uhum. Agora eu tô tentando identificar quem é que tá do meu lado. Que é quem vai fazer o intermédio. Quem vai fazer o intermédio vai ser a Serquete, ela não vai falar. Tá. Ela vai fazer o intermédio. Tá bom. Ela tá falando que ela trouxe alguém que pudesse explicar algumas coisas melhor do que ela dentro do assunto que a gente quer conversar hoje. Tá bom. Eu só tô flutuando, peraí, tá engraçado. Não, vamos com calma. Eu tô sentindo como se meu corpo estivesse flutuando, entendeu? Entendi. Tipo, girando. Eles estão mudando minha frequência pra eu conseguir entender, tá? Assim, eu tô sentindo passando pequenos disparos de energia, assim, pelo meu rosto. Como se fosse quando você toma um choquinho, sabe? Uhum. Tá, agora ele mostrou a forma real dele pra mim. Tá. Agora eu consegui enxergar. Qual é o nome dele? Tá. Ele pediu. Ele pediu pra chamar ele. Ele falou assim pra mim: fala que meu nome é João. Tá. Eu falei: João, não. Aí ele falou: tá, então coloca Aro. Tá.
Ele disse que eu. Ai. Ele tá falando que o nome dele é um mantra, que ele não pode falar o nome, tipo, não é. A língua não ouve, não entende, entendeu? Sim. E ele é da minha raça. É, né? Uhum. Imaginei. Que ele também não vai falar o nome. Tô tentando entender, mas tá difícil. Ele tá pedindo pra você perguntar. Tá certo. Não foi manifestado pra mim do que se trata. Tá bom. Não identifiquei. Vamos perguntar o que essas consciências fazem, qual que é o trabalho astral delas. Tá, ele tá falando que é manutenção genética. Tá. Manutenção genética. E o que ele quer passar hoje está relacionado à manutenção genética? De que forma? Da forma como ela é introduzida no nosso plano. Os meios que são utilizados para que ela seja introduzida no nosso plano. As formas que elas são introduzidas na nossa dimensão. Ele está dizendo que tem diversas formas que ela pode ser introduzida, essa manutenção genética. Uma delas é a medicina. Uhum. A segunda seria ciência da alma, sabe? Sobre procedimentos holísticos, a cura da mente, holístico. E aí ele está falando também sobre utilização de câmaras sirianas e arturianas. Tá. E tá falando sobre. Ele tá falando sobre cura, na realidade. Ele tá falando sobre cura, Nossa, eu tô mas... girando muito, Thiago. Tipo, eu tô girando muito, você não tá ligado? Eu tô rodando, velho. Isso é muito estranho. Ele tá falando de cura, mas ele tá falando de cura através da genética. Ele tá falando de cura através da alteração da genética, alteração do DNA. É a forma mais assertiva de assegurar que a cura permaneça, que ela não mais altere, a não ser por influência do próprio ser, né? A gente pode dizer não mais influências externas. A gente pode dizer que toda cura acaba sendo genética também? Ela pode atingir a nível genético, mas não necessariamente ela começa na genética. Tá. Há formatos superficiais que podem ser utilizados, mas eles não atingem até o ponto genético. Isso que ele quis dizer quando ele falou que há diferentes níveis de acordo com o tratamento para se concretizar o que a gente consideraria como cura, né? A compreensão da manutenção genética não necessariamente sobre cura, tá? Mas o compreendimento do que significa essa manutenção, não necessariamente ser curado, mas sim fazer com que o seu corpo atinja aquilo que ele está programado para chegar, que é o objetivo que ele busca. Que não necessariamente significa ser curado. Certo. Aos nossos olhos a cura é muito artificial, é muito, sabe? Ele está dizendo que assim não é sempre o que se espera, que às vezes as pessoas procuram o que elas chamam de cura, seria mais um alívio superficial para aquilo que elas passam no momento, mas que numa visão mais ampla não necessariamente ser curado. Ele fala que é muito mais profundo quando você estuda sobre o que é a capacidade do seu próprio corpo de conseguir alcançar o que a gente poderia se dizer como cura, sem nenhum tipo de agente externo influenciando. Ele tá falando sobre a força do que a gente chama de pensamento ou placebo, juntos, entende? Tá. Ele falou a força do inexistente, tipo, eu imagino que a força do inexistente seja o placebo. No caso, nós podemos nos curarmos de absolutamente tudo sozinhos? Não há capacidade ainda na condição que o humano se encontra sem o conhecimento pleno do seu próprio corpo, tanto em questões físicas quanto em questões mentais, psicológicas e espirituais. Não é possível no momento. Há uma necessidade latente, há uma necessidade extrema do humano em voltar os olhos para si e estudar a si para entender aonde se deve chegar. E não mais olhar de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Tá. Olhar de dentro para fora é tipo assim, eu posso tudo, eu consigo tudo, e aí olhar de fora para dentro tá, mas como que você faz isso?
É a busca do conhecimento íntimo, a busca do motivo da essência. Ele está falando que, assim como a busca de uma doença ou de um quadro psíquico busca-se dentro do ser, é equivalente à busca a qualquer tipo de cura que você procure, entendeu? Uhum. Eu não sei se ficou claro, é que ele não fala, não são palavras, é outra forma, eu não consigo entender direito. É como se fossem ondas. E aí o meu cérebro, ele tipo, identifica essas ondas e ele me passa várias palavras juntas, embaralhadas. É como... Parece que eu tô disléxica, entendeu? Sim. É como se fosse uma frase com várias palavras misturadas e eu tô tentando organizar elas dentro da minha cabeça. Entendeu? Tá um pouco difícil, mas acho que conforme você for me ajudando, a gente consegue ir montando exatamente o que ele tá querendo dizer. Quando a gente for transcrever, vai ficar bem tranquilo. O que ele tá falando é que, assim, a busca pela o que a gente considera como cura, ela tá dentro da gente. Em todos os campos possíveis que se pode imaginar que existe uma cura. Mas a gente não acessa, infelizmente. Não. Tá. E é daí que vem essa questão da manutenção genética. Porque ela busca voltar você para si. Quando ele está falando que quando um corpo faz uma passagem por uma câmara siriana, ou ele está falando de câmara siriana, eu tô achando isso muito louco. Uma câmara siriana ou uma câmara arturiana, não há não é uma injeção que é inserida na pessoa e ela é curada, que não é assim que funciona. A única coisa que essas câmaras fazem são reprogramar o seu próprio corpo para que você consiga estar mais de acordo com você mesmo e você consiga se mudar dentro desses destravamentos, o que seriam os desbloqueios daquilo que te impede de buscar a si. São pequenos desvios que vão chegando até onde se precisa para acontecer a mágica, vamos dizer, entre aspas. Mas é um processo lento porque primeiro se resolve uma coisa para chegar depois na outra, para depois chegar na outra. Processo assim. Ele está falando que assim, é interessante a gente buscar uma cura imediata para algo que a gente cultivou a nossa vida inteira. Ele está dizendo sobre problemas psicológicos, sobre falhas de caráter, sobre atitudes, sobre experiências, sobre traumas. Nós somos muito imediatistas, mas quando a gente cultiva um trauma dentro de nós, ele não é gerado de um dia para o outro. A gente fica anos gerando esse trauma. Então seria muito irreal de nossa parte querer curar um trauma de um dia para o outro. Ele diz que nós precisamos ser compreensivos e mais realistas com os nossos próprios problemas. A gente precisa encarar nós mesmos como sistemas em constante evolução e que, assim como qualquer outro tipo de ser, de consciência em evolução, nada acontece de uma hora para outra. A gente, da mesma forma que a gente cultiva nossos medos, a gente também tem que cultivar as nossas alegrias. Sim. E que ele entende que muitos são cultivados de forma inconsciente, mas que para que isso ocorra, para que a chave mude, né, para que você não mais cultive algo que te faça esses desconfortos e comece a cultivar algo que te ensine e te auxilie ao que você busca, talvez uma cura, que isso é necessário a gente moldar isso aos poucos. Ele está dizendo que assim, a gente engana a si achando que consegue fazer alguma coisa rápido, entendeu? Sim. Consegue, tipo, uma transformação assim de uma hora para outra. A gente busca um negócio que a gente acaba enganando a si. É isso que ele está querendo dizer. Sim, é uma sabotagem, né? Tipo, ó, eu quero um negócio. Tem que ser agora, porque eu vou. Porque se não for agora. Não... Ele está dizendo que é importante nós respeitarmos o nosso tempo de regeneração, nosso tempo de cura, deixar o nosso corpo se curar, deixar o nosso. E ensiná-lo e ajudá-lo também. Não ser impaciente. A gente precisa ser mais legal com a gente. Fazer menos pressão, colocar a gente numa situação mais agradável. Favorável.
Tá. Aí tá dizendo que, para alguns casos específicos, há uma necessidade maior de se desprender ferramentas que facilitem esses desbloqueios, esses equilíbrios e tudo isso, mas que não há remédio que cure alguém que não quer ser curado. Então a gente precisa pensar muito aquilo que o que a gente está buscando para nós quando a gente pede algo. Tá. Tipo, é muito comum a gente falar, não, olha, eu sei que eu preciso me curar, a pessoa tem alguma coisa, parece um câncer, parece alguma coisa, a pessoa entra em choque e começa então a olhar para si, e aí ela fala, ó, agora chegou a hora de olhar para dentro. Quando sempre a pessoa tem um gatilho. Agora, muitas vezes as pessoas têm esse gatilho, procuram, olham para dentro e não enxergam onde tem que mudar. Fala assim, não, mas eu não estou entendendo onde eu tenho que mudar. E eu acredito que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Como é que eles podem auxiliar isso? Uma primeira análise que deve ser feita quando a gente está falando de reforma íntima, certo? Certo. Também. Isso. A primeira análise que deve ser feita é se enxergar, ver o lugar em que você está, o lugar em que você se encontra, localizar os seus erros e admiti-los. Muitas pessoas não conseguem dar o início à reforma íntima por não localizar os próprios erros e admiti-los. E se não iniciar nesse ponto principal, ele não consegue seguir em frente. Você precisa identificar os seus erros e admitir eles. Sejam quais eles forem. Sejam com influências externas ou não. A identificação dos erros e a humildade em admiti-los é o que levará aos próximos passos do que a gente busca numa reforma íntima. Aí vem uma pergunta mais profunda nisso. Muitas das nossas doenças, elas não estão relacionadas só a um processo nosso aqui do agora, e sim algo mais kármico, mais intrínseco à nossa essência, a coisas que nós estamos purgando. E nesses casos, às vezes é mais difícil de fazer a localização. Como que nós podemos fazer nesses casos mais complexos de compreensão? Independente de qual seja a forma que essa enfermidade, doença, inconformidade, não importa a forma que ela tenha chegado, tá? Se for permitido que ela te transforme através da cura dela, você vai ser transformado através da cura. E talvez você precise ser transformado sem a cura dela. Exatamente. É ela que vai te transformar. A gente precisa sempre levar em consideração um ponto quando a gente fala sobre dificuldades. Que tudo é passageiro. Nada é fixo, nada é constante. A nossa vida, ele tá falando aqui, é engraçado porque ele fala como se a vida dele também fosse passageira. A nossa vida é passageira, a alegria é passageira, a tristeza é passageira. A única coisa que fica é o amor próprio e ao próximo. Por isso que a gente precisa cultivar tanto isso dentro da gente. Se a gente for prestar atenção nas palavras, a gente chega na conclusão também de que a doença em si é uma cura. Sim. Eu entendo que possa ser contraditório, eu entendo que possa ser revoltante, que possa indignar, que possa ser agressivo para muitas pessoas, mas é inegável dizer que doenças não transformam. Em escala individual e em escala global. Nós estamos passando por um momento hoje, agora, no mundo, onde uma doença está fazendo a gente olhar para si. Isso. E olhar para o próximo. Vai ser inegável dizer que essa doença chegou e não ensinou nada para ninguém.
É inegável você dizer que o que a gente considera como algo negativo, o que é um vírus, uma bactéria, uma doença que não transforma ninguém em nada, que não te ajuda a evoluir, que não te ajuda a compreender um outro lado, que não te ajuda a se mexer, a não ficar ocioso. Sim. Porque essa é a função dela. Não necessariamente você vai se mover para buscar a cura, mas sim para buscar a transformação. Que também é o objetivo da doença. Sim. Ou para não ser afetado pela doença, vou fazer mudanças. E aí você toma atitudes, presta atenção em coisas que você antes não prestava. Isso também tem uma modificação micro, não macro, mas micro. É o olhar com outros olhos. Olhar por outras para outras direções. Quando se fala de uma doença crônica de ossos ou uma coisa mais a nível neurológico, todas elas vão atingir as pessoas de formas diferentes e fazer com que elas transformem a vida delas, e que elas enxerguem outras coisas, que elas vão sair do lugar, seja fazendo as coisas do dia a dia de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente. O cérebro vai trabalhar de uma forma diferente. Você vai sair do lugar de qualquer forma. Seja tendo que lutar para que as pessoas te aceitem daquele jeito, procurando um tratamento, convivendo com aquilo. Você não muda só a si também. As pessoas que estão à sua volta mudam. Não necessariamente portando uma doença. Sim. No estado em que a gente evolui, este atual humano, é importante a gente lembrar que as nossas experiências também podem ser as experiências do próximo. E que a gente se influencia muito nesse sentido. Então, a gente pode aprender com aquilo que a pessoa ao lado está passando. Uhum. E não necessariamente precisar passar pelo que ela passa. É interessante, ele está dizendo que a cura ela só é necessária se ela... Olha, ele está falando... Que coisa feia de se dizer. Ele está dizendo que o que a gente considera como cura só é necessário se nos fizer crescer. Uhum. Ele disse que a cura é desnecessária. Tipo, ele falou que a cura é algo supérfluo para quem não aprende com ela. É interessante. Ele disse que assim, eu acho que é porque eles não lidam muito com essa questão de doenças, né? Então, é como se fosse um empecilho, assim, é como se fosse uma coisa meio que simples e fácil e não tivesse nada demais. Ele trata como se fosse algo muito simples, mas ele compreende como isso atinge a gente. E como cada ponto é minuciosamente trabalhado para culminar nessa questão de tentar reformar a gente por dentro, tentar fazer uma reforma por dentro. Sim. Ele está falando de hipertensão, diabetes, até de Alzheimer. Uhum. Que em todos os pontos a gente pode simplesmente utilizar a mesma equação para todas elas. Todas transformam em alguma coisa específica. Como quem está observando. Quem também passa ao lado da pessoa, né? Ele está dizendo que elas são grandes instrutores, grandes professoras. Isso. Que elas ensinam muito. E que por mais que a nossa passagem por aqui, a gente presencie, tá? Que a gente presencie muito pessoas passando por esse tipo de coisa, que a gente presencie pessoas partindo por causa disso, que a gente presencie pessoas se curando,
que a gente precisa só entender que não deixa de ser algo passageiro e que aquilo só acontece para que a pessoa também evolua. Porque tudo está de acordo com o que foi determinado. Então, a gente não precisa trazer sentimentos de aflição, de impotência, principalmente, e pena, dó. Nenhuma desses sentimentos, dessas frequências auxiliam. A gente precisa evitar ao máximo pensar nisso, quanto para si ou para o próximo. Legal. A gente entende que existem 5 causas da doença em si. A primeira causa, então vamos tentar falar de cada uma, vou pedir para que ele nos explique mais sobre cada uma das causas, tá? Aí eu vou falar a primeira e ele fala, depois eu falo a segunda e ele fala. Ele só disse que a única questão, dentre todos esses cinco pontos que você vai falar, que único ponto interessante a se acrescentar é que nós temos várias formas dessa energia ser expurgada. Ela é organizada de acordo com o aprendizado que a consciência necessita. Então, vai expurgar de uma forma específica de acordo com o aprendizado, entende? Que não, ela vai se desencadear de uma forma específica para cada pessoa. Aí vem um negócio assim. É a programação existencial que causa como a doença se manifesta, ou é a energia do psicossoma que causa, ou a gente pode dizer que é tudo uma coisa só? A gente pode considerar tudo uma coisa só, porque foi organizado nesse formato, mas existem alguns pontos a se acrescentar de acordo com a energia que precisa ser expurgada. Ela se aproveita da experiência que a consciência precisa passar, entendeu? É aproveitado. Então, assim, você precisa passar por esse tipo de experiência, então vamos fazer expurgar essa energia. Entende? A primeira causa da doença, da manifestação da doença, é a criação de campos distorcidos na nossa própria existência e que a gente está expurgando isso. Como que ele enxerga essa parte? É que tudo embaralhado, tá? Ele está falando sobre a energia da Terra, que quando a gente passa para esse plano onde a gente está nesse momento, que a gente adquire essa energia da Terra e que, consequentemente, a gente acaba puxando alguns atributos e algumas desvantagens. Mas não é bem desvantagem, ele está falando que é como se fosse um karma terreno. É como se fosse a gente carregasse algo do tipo, eu não sei se eu consigo explicar. Tá, eu entendi o que ele quer dizer. Mas ele tá falando que assim, que é algo consequente por estar aqui, que há a permissividade para se adoecer, expurgando algumas energias que foram transformadas aqui, precisam ser expurgadas, e que por se tratar de humanos vivendo dentro da energia, utilizando o corpo nessa dimensão, que há a permissividade para se expurgar isso. Mas que tudo isso é programado, é tudo organizadinho, assim, não é um bingo, sabe? Não é um negócio assim, vai ser nesse aqui, vai ser naquele ali. Ele já vem tudo certinho, já vem tudo programado. Tá, então. Quando fala criação de campo distorcido, então veja se é isso aí mesmo. É como se fosse uma assinatura energética que a gente tem, vamos dizer assim, no nosso psicossoma ou perispírito. Essa assinatura energética se traduz dessa maneira quando a gente encarna, é isso? Isso. Tá. E aí entra o campo da segunda causa, que é o expurgo de campo distorcido de existências paralelas. É basicamente igual à primeira, né? Sim. Ou não há nenhuma particularidade nisso, né? Só pra gente entender. Não. É um aproveitamento da experiência. Tá. Da necessidade da experiência, no caso. Isso me lembrou uma passagem do livro Guardião da Meia-Noite,
onde o Cavaleiro da Estrela Guia precisou encarnar para purgar todo o processo que ele teve que ser submetido. Ele foi capturado lá e então foi alterado completamente. E aí ele precisou encarnar. E aí a gente pode considerar esse tipo de situação como um expurgo também, ou isso foi meio fantasioso? Tem gente que encarna para precisar reorganizar coisas. É mais fácil reorganizar aqui. É interessante porque ele está me trazendo duas situações diferentes. Vamos lá. Ele está dizendo que se a consciência nunca encarnou na 3D, aqui, que há essa oportunidade para que ela possa vir sim e fazer isso. Mas que se ela já encarnou aqui, ela não volta mais, mas consequentemente ela tem duas formas de fazer esse tipo de expurgo, que é interessante. Ele diz em outros locais, em outros orbes, ou com como que eu posso dizer? Ele diz tipo assim, puxando para uma outra fractalização da sua mônada. Tá, ele tá falando que isso pode ser feito quando seria o número 2 das nossas 5 causas, né? Que é expurgando campos distorcidos de existências paralelas. É tipo assim, olha, você vai purgar aquele treco ali. Do cara lá da sua mônada ali, seu vizinho, você que vai passar. É por aí. Se você nunca encarnou, você tem essa possibilidade de fazer você mesmo. Se você já encarnou, você não pode fazer isso aqui, você tem que fazer isso em outro lugar. É isso? Sim. Vamos passar para o número 3 aqui, que é interessante, tem a ver com o que ele disse. Que aqui seria assim, a doença como expurgo de campos sanguíneos da família no presente ou de ascendentes antigos. Isso está relacionado, parece que ao DNA, né? DNA daquilo que você vai vir na família que tem um DNA presente em alguma coisa que vai se manifestar. Acho que é dessa maneira. Essa questão que você está dizendo seria algo mais hereditário, certo? Exatamente. Você herda. Acho que herdar é melhor do que transferir, né? Você herda uma responsabilidade. E até a herança disso foi programada, certo? Certo. É completamente certo. Completamente certo. Você é direcionado ao encarnar em terra exatamente onde você precisa para passar exatamente o que você precisa. Só que a partir do momento em que você cria consciência e você anda com as próprias pernas, né, dentro da passagem encarnada, você pode, por vários motivos, não conseguir concretizar algumas missões que foram impostas. E dentro da permissividade disso, tá? E acaba que isso você passa hereditariamente para um próximo. Porque aquilo precisa ser cumprido, aquilo precisa ser feito. Agora, me parece que esses 3 pontos que a gente falou aqui, eles são quase que uma coisa só. Porque a hereditariedade das doenças tem muito a ver também com a forma como elas precisam ser purgadas e também com as existências passadas e futuras. E parece que é uma coisa só, ditas de formas diferentes. Aí vem outras 2 formas, a 4 e a 5, que são interessantes. Olha, a quarta fala de expurgando campos coletivos. A doença, você vindo com a doença para purgar campos coletivos. Que são campos de outros. A gente tem a ver na mesma questão. Tem a ver, mas com a questão passada. Mas é uma questão tipo um bebê que vive poucos minutos morre e ele veio para fazer uma limpeza, vamos dizer assim. Me parece ser algo mais energético. Um expurgo. De que maneira? Porque aparentemente quando eu leio isso, eu tenho a impressão de que esse expurgo não é da criança, não é daquela existência em si, mas é um favor que ela está fazendo para a coletividade. É por aí? Ele entra no mesmo campo da hereditariedade, porque a gente, assim, claro que enquanto encarnados a gente considera hereditariedade aquilo que vem dentro do nosso próprio sangue, aquilo que está dentro da nossa própria família. Só que em grupos é simplesmente a mesma coisa, só que em escala maior, sem a necessidade de ser atrelado à família.
mas é a mesma coisa. Tá. Eu acho que nessas opções que você indica, ela acaba separando pela nossa necessidade de estar separada. É engraçado. Isso. Porque Ela acaba assim, você fala, segmentando pra gente sim, entender, mas é a mesma coisa. Você fala de hereditariedade, você fala de expurgar em sangue, mas assim, se a gente pensar que é algo hereditário e grupo, acaba sendo quase a mesma coisa. A diferença é que hoje você está encarnado como filho, mas num grupo talvez você tenha N pessoas que são fractalizados seus. Só de Então, você purgar uma doença que não é sua, já entra aqui já, né? Na verdade. Sim. Porque a doença que você está purgando pode ser de outro fractal seu. Então já entra aqui. Sendo de uma fractalização, sendo hereditariedade, que também é fractalização, sendo grupo, que também é fractalização. Então você acaba caindo na mesma questão. Tá, perfeito. E a última fala de expurgar campos planetários. Aí isso aqui pode ser um pouco diferente. Como que a gente pode... Quando a gente fala de expurgo de campos planetários, a gente está falando de coisas muito maiores. Tá? A gente está falando de grandes impactos, de doenças, em grandes impactos. Sim, isso pode acontecer. Ele me deu um toque aqui. Ele falou que é o seguinte, mas aí não se trata somente de uma doença humana. Ele está falando que é um negócio mais a nível biológico, assim, é um negócio mais atinge tudo. Ele está dizendo uma questão meio radioativa, sabe? Ele está dizendo que doença é pouco para algo planetário. Ele está falando que é algo muito maior do que isso, é algo que atingiria seres que vivem e não somente corpos humanos. Quando a gente fala de nível planetário, a gente também estende um pouco de animais fazendo isso, de tudo. Ele está falando de plantas, de animais, de tudo. É como se fosse uma contaminação do ar, sabe? É onde atinge tudo que respira. Ele está falando que é uma contaminação a nível global, que atinge a nível global. Não é como um sarampo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um sarampo que atinge humanos. Não é isso. É algo muito grande. É radiação, contaminação do solo, coisas assim maiores, né? Sim. Que atingem todo o sistema. Sim, o ecossistema do planeta, que aí está expurgando algo muito maior a nível de vida mesmo. Não só humana, mas vida mesmo. Então a gente pode dizer, sei lá, um bombeiro em Brumadinho provavelmente fez parte desse expurgo. Como que se dá isso? A partir da programação da mônada. É interessante, porque aí quando você fala desse tipo de situação, a gente tem muitos fatores trabalhando juntos, tá? Sim. A gente tem o fator da irresponsabilidade humana. A gente tem o fator dos fenômenos da natureza. A gente tem o fator do que seria a perturbação do que é a natureza, porque você age em inconformidade com o que existe ali naquele local. Automaticamente você cria um ciclo do que a gente poderia dizer como um ciclo de energia densa, porque você está trabalhando na densidade do começo ao fim. E em algum momento, tudo isso que você está fazendo vai precisar sair. Tá, então a gente está falando puramente de energia. Você entende que a gente está tratando de algo que já começou erroneamente. Em algum momento, tudo aquilo que foi desprendido para que ocorresse vai ter que sair. Sim. De alguma forma, que é onde ocorre o acidente. Então, assim, é o famoso... É engraçado que ele está falando de ditado, é o famoso mentira tem pena curta, você não consegue sustentar uma mentira por muito tempo, você não consegue sustentar um erro por muito tempo. É a mesma coisa. Em algum momento, aquilo vai ter que estourar. É como uma bolha, entendeu? Ela vai estourar, ela vai crescer. Ela vai estourar e o ar que está dentro dela vai sair. E quando ele sair, todas as pessoas que concordaram, pessoas, né, consciências que concordaram em participar de um desprendimento, de um expurgo de energia com a semelhança àquela energia que está sendo expurgada ali, vai ser direcionada para aquele local. Tá, entendi. É aquilo que eu te falei.
aproveita-se a oportunidade da vivência, da experiência a ser vivida. Aproveita-se a oportunidade da experiência a ser vivida. Então, é por isso que é vocação de tantos bombeiros fazerem isso, porque é vocação mesmo, eles estão ali para fazer um expurgo também. Sim. Quando esse tipo de catástrofe ocorre, a gente precisa pensar no antes dela também. Porque você não pode, não tem como você dizer que o que aconteceu foi por acaso ou que aconteceu do nada. Há muito atrás, muitos anos atrás, algo já estava sendo desenvolvido ali. E tudo aquilo que começou pequeno, com um desvio, sabia que não estava correto, agindo na inconformidade, agindo de uma forma prejudicial, em algum momento aquilo ia ficar tão grande que ia ser incapaz de conter. Sim. Entraram as almas aí que fizeram, estavam ali acordadas a fazer esse tipo de expurgo. Sim. Tá. O expurgo pode simplesmente ser ajuda humanitária. Sim. Ela doa a vida. O expurgo não está na morte, mas na ação. Porque na realidade, assim, quando a gente fala de expurgo, não necessariamente a gente está falando de morte, tá? Exatamente. A gente pode dizer simplesmente experiência aquilo. Pessoas que morreram, pessoas que ainda estão vivas, que têm história para contar, que tem a catástrofe para ensinar. A não fazer novamente, ensinar a atenção que se precisa ser dada a esse tipo de situação para que não mais ocorra todo esse desprendimento de energia densa nesse ponto. Não estou dizendo que... é engraçado que ele está falando assim, não estou dizendo que fazer uma barragem é algo negativo. Denso, o que a gente chama de negativo, né? O denso elevado ao negativo. Mas a forma que aquilo foi feito. Engraçado, ele fala que tem né? barragens no mundo inteiro. Sim. Você tem projetos de adaptação do humano à natureza no mundo inteiro. Barragens, umas delas. Você tem um monte. E assim, você não vê barragens estourando o tempo inteiro em todos os lugares. Sim. O problema não é a barragem. O problema é antes dela. Como ela foi feita, a ideia que foi feita, o que foi desprendido para ela ser feita e para a continuidade dela, para chegar a esse ponto, a ponto disso ter acontecido. Qual foi a vista grossa que foi feita? Qual foi os agentes para que deixasse chegar a esse ponto? Porque não se pode dizer de forma alguma que não era previsto. Exato. Quem estava ali acompanhando sabia.